Hey, lindezas. Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente porque eu tô deitada, porque eu passei mal. Mas eu disse que eu tentaria voltar pro canal aos poucos. Então estou aqui pra tentar manter minha promessa. E o assunto de hoje é um pouco delicado, mas que eu já tenho necessidade, já tenho tempo de falar disso. Que é sobre a real necessidade da gente se importar com o próximo. Eu ando vendo nas redes sociais sobre o caso do Whindersson e em uma conversa com uma pessoa que estava falando sobre isso comigo, ela falou assim, mas ele é tão amado, ele é tão querido, ele é tão cheio de pessoas e acontece que, tipo assim, as pessoas ela têm essa dificuldade de entender que o fato de outras pessoas nos olharem e achar que a nossa vida é um mar de rosas não significa que nós, que sofremos com isso, achamos da mesma forma. E quando eu digo nós, eu tô me incluindo porque a maioria das pessoas que sofrem de depressão são as pessoas que geralmente fazem os outros felizes, que geralmente fazem as outras pessoas rirem, que geralmente estão sempre dispostas a ajudar o outro, estão sempre dispostas a resolver os problemas dos outros, mas não conseguem resolver os de si mesmo. Eu vivi uma depressão há um ano e pouco atrás, ela ainda vem me acompanhando, graças a Deus amenizou, ela amenizou, porém ela não deixa, porque a depressão é uma doença que ela não tem cura. Ela é uma doença que ela pode simplesmente sumir e ao mesmo tempo aparecer, sem que você perceba, sem que você assimile que ela está próxima. E hoje em dia a gente vive numa sociedade onde tudo à nossa volta nos faz refletir se aquilo dali é ou não é bom para a sociedade. E quando eu digo sociedade, eu não digo a questão da pessoa se sentir bem com ela ou das pessoas se sentirem bem com as outras pessoas à sua volta. Eu digo a sociedade porque a sociedade ela impôs um padrão hoje em dia que para você ser alguém legal, para você ser alguém que é alguém à vista das outras pessoas, uma pessoa normal, você precisa estar de bem com a vida, você precisa aceitar o que você é, você precisa entender que o seu problema é superável. Só que eu costumo dizer que nem toda dor ela é suportável. E eu digo isso porque o fato de eu sentir, por exemplo, uma dor no ombro, e por mais que a pessoa que esteja do meu lado fale pra mim assim, nossa, eu vou te ajudar, eu te compreendo, eu te entendo, não significa que ela esteja sentindo a minha dor. Eu até tenho isso na frase do livro do Submersa, que uma das frases eu falo, eu sei que a minha dor é apenas uma dor, mas ela é a minha dor. E o que falta hoje em dia na sociedade é justamente isso, as pessoas aceitarem o fato que as outras pessoas não sabem lidar com a dor. Que as outras pessoas elas não conseguem compreender a dor como uma ou outra consegue. Hoje em dia o que se mais vê é pessoas falando, mas poxa, a minha situação é bem pior do que a dele. Por exemplo, o Whindersson é um cara que tem milhões de seguidores, o Whindersson é um cara que tem dinheiro, que tem uma situação de vida diferente de muitos, e ainda assim as pessoas não conseguem entender que a depressão ela vai atingir a qualquer pessoa. A pessoa que está lá em cima, a pessoa que está lá embaixo, a pessoa que tem condições, a pessoa que não tem condições. A depressão ela não seleciona pessoas pelo que ela tem. Ela não vai invadir a casa de quem é pobre ou de quem não tem condições. Ela vai invadir o coração daquelas pessoas que se sentem vazias por dentro. E é isso que as pessoas de fora precisam entender. Não é o fato de, tipo, eu já ouvi muito isso. As pessoas falam pra mim, mas você é casada, agora você vai ter seu segundo filho, você tem o seu trabalho, você é digna de uma vida normal. Tá, mas os meus sentimentos por dentro são intensos. A minha dor, que talvez eu não saiba te explicar, eu não saiba te demonstrar através de um vídeo
ou de um texto esclarecedor não significa que eu saiba lidar com os meus problemas internos. A depressão não é falta de Deus, a depressão ela não é falta de pessoas na nossa vida. Um dos textos que eu escrevi recentemente é que eu falo que às vezes as pessoas confundem a depressão com querer colocar nos buracos outras pessoas para suprir aquele vazio. Só que a depressão às vezes não precisa de você colocar várias pessoas em volta da pessoa. Às vezes ela só precisa se reencontrar. Às vezes ela só precisa se olhar no espelho. Às vezes ela só precisa olhar para si mesma e perceber o quão é valorosa a própria vida. Entende? E muitas pessoas devem estar achando hipocrisia da minha parte falar isso, já que eu tenho algumas crises e algumas vezes, inclusive hoje está sendo um dia assim. Só que é muito mais fácil, da mesma forma que é muito fácil a gente apontar o erro do outro, é muito mais fácil a gente ajudar o outro do que se ajudar. O Whindersson fez milhares de pessoas rirem, fez milhares de seguidores ser uma pessoa melhor, superar medo, superar obstáculos, mas ele mesmo não conseguiu. E a principal característica disso é dessa falta, no caso de consideração, não sei nem se é essa palavra que eu queria falar, mas a falta de consideração, no caso, que falta no mundo, é justamente isso. Porque a gente ainda tem esse pré-julgamento, esse preconceito de que pessoas que têm uma vida, entre aspas, normal não podem sofrer. Na verdade, a gente olha uma sociedade por inteiro, automaticamente a gente julga e fala aquilo, mas cara, você não precisa sofrer por isso. Você não pode sofrer por isso. Você tem tudo. Só que é aí que você se engana. É aí que você acaba machucando ainda mais as pessoas. Porque nem todo mundo é forte o tempo todo. Nem todo mundo consegue lidar com a dor o tempo todo. Tem dias que eu vou levantar da minha cama e vou fazer do meu dia o melhor dia da minha vida. Mas tem dias que eu nem sequer quero levantar dela. Tem dias que eu vou olhar pra mim no espelho e vou me achar linda. Mas tem dias que eu vou olhar pro espelho e vou me sentir a pior pessoa do mundo. Tem situações na minha vida que eu vou olhar como superação. Mas vai ter situações na minha vida que eu vou olhar como se eu não tivesse saída, como se eu tivesse perdida e como se nada desse certo. A questão é que a falta de coragem de algumas pessoas a entenderem que nem todo mundo vai agir da mesma forma. Que não é porque você conseguiu lidar com uma situação que parece, aos seus olhos, igual a da pessoa que está sofrendo, que ela vai entender, que ela vai conseguir superar. O que as pessoas precisam, principalmente essas pessoas que têm a sensibilidade interna, elas não precisam que você mostre para elas que ela já tem tudo. Ela só precisa enxergar que ela consegue. E que as pessoas que estão à volta dela, em volta, pode sim mostrar para ela o caminho que ela tem que continuar seguindo. E que hoje, numa sociedade onde a vida não tem tanto valor, as pessoas consigam demonstrar de fato que é realmente importante demonstrar amor, demonstrar carinho, demonstrar atenção, demonstrar solidariedade, porque é uma das coisas que mais falta nesse país. Eu digo no país porque eu acredito que lá fora também tenha muitas situações parecidas. Tem muita gente que está se deixando levar pela dor e está se entregando totalmente a ela. Eu quero acreditar que eu não serei uma dessas pessoas mais na frente, mas eu quero que, se acontecer de eu não ser a pessoa forte, eu quero que as pessoas entendam que falar que a minha vida é boa não significa que ela seja boa para mim. Ela pode até ter o real valor, mas no momento, na nossa dor, na nossa
intensidade de sentir as coisas ruins, os pensamentos que invadem a nossa mente todas as noites. Cara, às vezes é surreal explicar o que acontece. Às vezes é surreal explicar o porquê que a gente tá com vontade de chorar. Tem dias que eu sinto vontade de chorar que nem eu consigo entender o porquê disso. Tem dias que eu não sinto vontade de fazer nada porque eu só simplesmente não tenho vontade de fazer. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa prática. É uma coisa a longo prazo, digamos assim. É uma luta diária. E assim como o Whindersson chegou no limite dele, muitas pessoas também chegaram no limite de si mesmo. E muitas pessoas se entregaram a isso. E é muito triste saber que no mundo onde tem mais de bilhões de pessoas, não tenha uma que consiga abraçar aquela pessoa, sabe? E passar amor através de um abraço. É difícil acreditar que todas aquelas pessoas que falaram com você, que estavam ali pra você, que estavam ali pra poder te ajudar, te levantar, que passaria pelos momentos difíceis da sua vida, e agora você olhar pra trás e você vê que você não tem ninguém. Você vê que é só você e mais ninguém. O que falta hoje no mundo, além de amor, é solidariedade verdadeira, compreensão verdadeira. Às vezes a gente fala da boca pra fora que eu te entendo, vai dar tudo certo, mas no nosso inconsciente lá dentro tá dizendo assim, meu Deus, essa pessoa vai ficar sofrendo até quando? Essa pessoa vai ficar assim até quando? Deixa a pessoa sentir o que ela tem para sentir, mas esteja do lado dela para ela aguentar essa dor. Muitas pessoas não sabem como que passa por dentro. Muitas pessoas não entendem como é por dentro. E justamente por não entender, eu acho que as pessoas deveriam ser mais solidárias. O fato da pessoa ter tudo não significa que ela tem o principal, que é a felicidade. O fato da pessoa ter tudo não significa que ela está satisfeita consigo mesma. Às vezes ela passou por algum trauma na infância, ou às vezes não passou por trauma na infância, às vezes só ela se sente insuficiente. E ela precisa de você ou de alguém que mostre pra ela que ela é suficiente, sabe? E nessas horas a gente só precisa de apoio, de abraço, de presença, sabe? Mas é presença mesmo. Não é essa presença de postar no Facebook, eu tô com você. Não é presença de mandar mensagem e falar assim, olha, eu tô aqui. Qualquer coisa é só chamar. Vai ter dias que a gente não vai ter força de chamar ninguém. Mas a gente vai estar chamando por dentro, a gente vai estar pedindo socorro por dentro. E isso é muito difícil. Porque quando a gente está pedindo socorro por dentro, a gente chegou numa fase onde nem nós conseguimos nos ajudar. Então, se quando a gente estiver nessa fase, a gente encontrar uma pessoa na rua que nos olhar com um olhar de acusação, a gente não vai conseguir ser quem a gente quer. A gente só vai se afundar. Eu, por exemplo, se eu sinto que a pessoa não pode me ajudar, ou se eu sinto que ela não tá acreditando no que eu tô falando, que ela não tá levando, não tá levando fé, eu nunca vou conseguir me abrir com ela. Se eu não sentir que aquela pessoa tá sendo sincera em relação aos meus sentimentos, eu nunca vou conseguir demonstrar pra elas. E assim são as pessoas que sofrem de depressão. Para elas demonstrarem o que elas sentem, para elas mostrarem que o que elas estão sentindo
é difícil e que talvez ela precise da sua ajuda, ela vai precisar acreditar que você vai estar ali de fato e que não vai ser só mais um. Esse foi o vídeo de hoje, talvez um pouco longo, mas necessário. As pessoas precisam entender o que está se passando na cabeça de muitas outras pessoas. Eu vou deixar o link mais uma vez aqui do meu livro Submersa na descrição e vamos ajudar o próximo de forma diferente. Vamos mostrar o que realmente importa, que é aquela pessoa do nosso lado, independente do que ela tem, do que ela vai ter ou do que ela não tem. As pessoas precisam saber o quanto elas são importantes e elas precisam saber de você. Então, se tem alguém hoje que você sente a necessidade de falar que você ama, que você está precisando dizer o quanto aquela pessoa é importante para você, diga. A gente está vivendo numa sociedade hoje em dia, numa situação hoje em dia que a gente não sabe literalmente o dia de amanhã. A gente pode acordar amanhã e a pessoa que a gente mais ama não está mais ali. Isso é um pouco dramático, entre aspas, mas é a verdade. Hoje você está com aquela pessoa, amanhã ela pode não estar na sua vida. Então mostre para ela o quanto ela é importante para você. Declare seu amor todos os dias como se fosse o último, porque você não sabe o que passa na cabeça dela. E tenta fazer o máximo para ela se sentir bem. E assim, talvez, você vai mudando o mundo de pouco em pouco. E talvez você pode salvar muitas pessoas. Mas não desiste daquelas pessoas mais difíceis de lidar. Porque às vezes as pessoas mais difíceis de lidar são as pessoas que mais precisam de você. E aquela pessoa que está fazendo a mais piada, aquela pessoa que está ajudando todo mundo, que está sempre sendo disposta a fazer qualquer coisa para as outras pessoas, ela também pode precisar de você. Esteja disposto.